A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. E com muita alegria, meus irmãos, estamos iniciando um novo bloco de estudo. Estamos iniciando um novo trimestre, primeiro trimestre de 2024, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse trimestre, meus queridos irmãos, nós temos aí como tema o corpo de Cristo, a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. Vamos analisar aí a missão da igreja, as suas ordenanças, a natureza das funções ministeriais e muitos outros assuntos relevantes no contexto de vivência na igreja local. Então o propósito, queridos, é que você compreenda e valorize o seu lugar como membro do corpo de Cristo. Deus conta conosco para que o reino de Deus seja manifestado a cada pessoa que ainda não o conhece. Portanto, veja como privilégio ser participante da Igreja de Cristo, um povo escolhido e chamado por Deus para uma grande obra. O comentarista desta lição, meus amados irmãos, é o pastor José Gonçalves, que é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CPAD e membro da Comissão de Apologética da CGADB. E para dar início ao estudo deste primeiro trimestre de 2024, a lição de número 1 que vamos estudar nesta semana tem como título A Origem da Igreja. Então, nesta primeira lição, nós vamos abordar o tema da origem da igreja. Vamos procurar responder as seguintes questões. Como que o povo de Deus é formado na Bíblia? Como que a igreja foi planejada por Deus? O que a igreja de fato é? Então eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que é uma preparação para a lição que vamos estudar no próximo domingo. E para dar início à leitura diária de segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, tem como título O povo de Deus reunido debaixo do antigo pacto. O texto bíblico encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: No dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Queridos, quando o Senhor tirou seu povo do Egito através de Moisés, ele providenciou para que fizesse uma aliança com este povo para que pertencessem a Deus. A base desta aliança mosaica era o culto. Então, servir a Deus e cultuá-lo era o centro desta aliança. Muitos cristãos, queridos, querem um relacionamento unilateral com Deus, no sentido de apenas receber bênçãos do Senhor. Mas como Deus disse a Abraão, sê tu uma bênção, conforme está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Então nós devemos também servir a Deus fazendo algo para seu reino, de acordo com a sua vontade e o ministério em que nos chamou. O culto era tão importante que havia um dia especial para cultuar a Deus inteiramente, que era o sábado. Houve um lugar especial para adorar a Deus, que foi o tabernáculo. Estabeleceu-se uma forma correta de servir a Deus, que foi o sacrifício. Pessoas especiais foram separadas para servir a Deus ministrando ao povo, que eram os sacerdotes e os levitas. Embora esta aliança tenha sido feita com Moisés, ou através dele, não era uma aliança com uma pessoa apenas, e sim com todo o povo de Israel. Foi um pacto coletivo, onde as ordenanças do Senhor eram declaradas e o povo aderia a elas, prometendo servir a Deus. Essa aliança, também chamada de Berit, entre Deus e o povo de Israel, não foi a primeira aliança. O Senhor já havia feito anteriormente uma aliança com Noé e através dele com toda a humanidade. A segunda foi feita com Abraão e era simbolizada pela Berit Milá,
que era aliança pela circuncisão. Então, esses dois primeiros concertos foram muito importantes para a história da fé, mas não foram totalmente recíprocos, uma vez que Deus não esperou por uma resposta da parte desses patriarcas. Agora, no Sinai, a aliança com o povo de Israel foi marcada de uma forma diferente. Pela primeira vez, Deus queria que este pacto fosse celebrado de forma totalmente recíproca, com a aceitação de ambas as partes. E Deus, queridos, quer ter uma aliança com todos nós. Quando Moisés fez a aliança do povo com Deus, ninguém podia ficar de fora. Isso nos leva a refletir sobre o individualismo atual. Até a fé das pessoas é individualizada. A salvação é pessoal, mas precisamos aprender a compartilhar a nossa fé, viver em comunhão, interceder pelo outro e principalmente pregar o Evangelho. Hoje já não existe mais os sacrifícios de cordeiros, pois Jesus ofereceu o sacrifício uma vez por todas. Também não existe mais a Arca da Aliança, nem as tábuas da lei. Contudo, queridos, Deus faz conosco uma aliança de perdão, de adoração e principalmente de obediência. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.